E aí, tudo certo com vocês? Acharam que ia ficar sem estudar informática aí nesse Natal? Acharam errado, tá? E hoje a questão é sobre segurança da informação. Vamos ver duas questõezinhas hoje aqui para teus estudos, ok? Muito bem. A primeira questãozinha aqui do nosso vídeo de hoje diz o seguinte, é uma questão de certo e errado da banca Quadrix, tá? E uma questão bem interessante porque ela traz a tendência das bancas hoje em dia, tá? Diz o seguinte, nos ambientes corporativos, com a finalidade de promover a segurança da informação e mitigar os riscos associados ao comportamento humano, devem-se realizar programas de conscientização e treinamentos regulares para os colaboradores. Ou seja, hoje em dia as bancas elas estão cobrando bastante o comportamento humano. O que significa isso? Significa vamos tratar para dentro do concurso público aqui, né? Significa o funcionário público, né, o concursado, ele recebeu um e-mail lá e ele saber identificar se esse e-mail ele é danoso ou não. Saber identificar, por exemplo, um golpe de phishing, saber criar senhas, criar senhas decentes, não criar senhas ruins, né? Então isso é o comportamento humano. E é o que realmente as bancas estão puxando um pouquinho mais, é o comportamento humano. Você ainda tem, quando estudar com segurança, você tem que estudar o que é um vírus, o que é um malware, o que é um worm, o que é um bot e tal, mas você tem que estar ciente também de estudar o comportamento humano. Porque muitas bancas trazem, fulaninho é funcionário público de tal prefeitura, de tal órgão e tal, do tribunal, sei lá, recebeu um e-mail, o e-mail era o seguinte e tal, e você tem que identificar se esse e-mail ele é suspeito, daqui a pouco o e-mail ele direciona para um link malicioso, onde vai fazer download de algum malware, de alguma coisa. Se ele é um golpe de phishing, que é aquele golpe de phishing onde o golpista tenta se passar por quem ele não é, aquela instituição de banco, alguma empresa muito importante, né? Isso tem que ser feito, tá? E o que a questão está falando? Está falando sobre promover a segurança da informação, realizar programas, ou seja, tem que conscientizar os funcionários sobre essas coisas. Está correto, sim, né? Então, nos ambientes corporativos, com a finalidade de promover a segurança da informação, não só ambiente corporativo, a Quadrix aqui trouxe essa função de ambiente corporativo, mas trazendo aqui para nosso lado de concurso público. É muito válido um tribunal, uma prefeitura, uma câmara municipal e tal, fazer cursos, fazer preparação, preparar o funcionário para que ele identifique esses riscos na internet, né? Então, nos ambientes corporativos, com a finalidade de promover a segurança da informação, mitigar os riscos associados ao comportamento humano. Não adianta você utilizar antivírus, não adianta utilizar firewall e tal, se o usuário ele não sabe identificar um risco que pode comprometer a segurança de uma rede ou de um computador, tá? Então, correta esta assertiva aqui. E hoje temos duas questõezinhas aqui, né? E essa questão diz o seguinte, ó. Na área da segurança da informação, aqui é uma questão da banca FGV, tá? É um pouquinho mais específico sobre o uso de ferramentas. Na área da segurança da informação, há aspectos fundamentais para o desenvolvimento de políticas de armazenamento e uso de dados. Tais como, aí ele está dando alguns princípios da segurança, o princípio da confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. No campo da tecnologia da informação, dada a necessidade de trafegar dados pela internet, a confidencialidade torna-se um ponto crítico. Então, ou seja, a questão vai perguntar sobre confidencialidade, ó. Torna-se um ponto crítico. Nesse contexto, assinale a estratégia de proteção mais adequada para preservar a confiabilidade de dados, tá? Confidencialidade e confiabilidade de dados. Criação de backups em tempo real, não se trata disso, de confidencialidade, de confiabilidade, backup, não, ele trata de disponibilidade, né, por exemplo, os dados estarem sempre disponíveis num backup e tal. Emprego de software antivírus, não, antivírus tem diversas funções, ele pode te alertar dependendo de um golpe, ele pode te alertar de algum malware e tal, né, hoje a gente tem antivírus que ele não trata somente de malwares, alguns antivírus se você pagar, enfim, ele consegue te monitorar na internet e se tiver algum golpe de phishing, alguma coisa assim, ele vai te avisar, ó, isso aqui é arriscado e tal. Então, antivírus não é. Instalação de centros de supercomputação.
Supercomputação nada mais é do que aqueles grandes servidores, mainframes, utilizados por grandes empresas que precisam de um número maior de processamento de dados, de armazenamento de dados. Não tem relação necessariamente com a segurança aqui. Claro que essa supercomputação ela traz um pouco mais de segurança, mas ele não está especificando isso na questão, então não é a letra C. Redundância nos dispositivos de armazenamento. Redundância está relacionado a backup. O que é redundância? Redundância, por exemplo, se você vai fazer um backup, uma cópia de segurança, você utilizar aí, por exemplo, 2 HDs externos. Então você copia aqueles dados no primeiro HD e copia os mesmos dados no segundo HD. Por quê? Se um dos HD estragar, tem o outro. Ou copia os dados em um HD e copia esses mesmos dados, por exemplo, em um armazenamento na nuvem. Utiliza um serviço de OneDrive, Google Drive e tal. Por quê? Se estragou o HD, tem o serviço na nuvem. E raramente o serviço na nuvem estraga, mas se, sei lá, o serviço ficar indisponível por algum tempo, por tal, tem um HD. Isso é redundância. Redundância é você repetir, né? Tornar redundante, repetitivo. Então você cria cópias repetidas disso, tá? Isso é redundância. Sobrou para nós aqui a criptografia. Letra E, o gabarito desta questãozinha aqui confirma, né, que nos garante a confidencialidade. Criptografia, ele vai criptografar os dados, vai tornar inacessível um determinado documento, algum dado, tá? A gente tem 2 tipos de criptografia. Criptografia de chave pública, ou também são chamadas de criptografias simétricas ou assimétricas. Chave pública e chave privada. Também são chamadas de criptografia simétrica ou assimétrica. A chave pública, ela possui 2 chaves, tá? 2 chaves. Uma chave, o próprio nome já diz, é pública, e a outra chave é privada. Então, o usuário ele pode criptografar com uma chave e descriptografa com outra chave. Daí, essa chave pública ele pode compartilhar com os seus colegas, né? Com quem ele for, tá? Criptografia nada mais é do que tornar inacessível, como eu disse, né? Então, ele é um par de chaves. E o par de chaves funciona entre um par, né? Então, por exemplo, não adianta você criptografar com uma chave de um par e querer descriptografar com outra chave de outro par. Não vai funcionar, porque as chaves elas funcionam em par. A chave privada é uma única chave, tá? Uma única chave privada. Então, a mesma chave criptografa e a mesma chave descriptografa, tá? Então, se eu criptografar um arquivo e eu te mandar por e-mail, eu tenho que escolher um canal seguro para te mandar esse arquivo e te mandar essa chave também, porque você vai utilizar a mesma chave, tá? Então, por isso, chave privada é apenas uma única chave. Um dos usos de chave pública, por exemplo, são os sites, né? Os sites eles utilizam hoje o HTTPS para tornar mais seguro a navegação. Eles utilizam chave pública e privada. Então, esses sites eles disponibilizam a chave pública para que quando a gente for acessar um determinado site, aquela chave pública deles, que é pública, garante, né, que você está entrando realmente naquele site. Por exemplo, aqui, ó. Vou botar amazon.com. Tá? Deixa eu botar o BR aqui porque pegou o site gringo. amazon.com.br. Aqui vamos no cadeadinho aqui, ó. A conexão é segura, permissões para este site. Certificado válido, tá? Autoridade. Então ele tem uma chave aqui, nesse HTTPS aqui, ó, nesse protocolo seguro aqui de HTTPS. Ele tem uma chave, tá? Ele utiliza certificação digital e essa certificação ela possui chaves privadas e pública. Essa chave pública fica disponível aqui, então quando o nosso navegador acessa esse site, o navegador acessa essa chave pública e confirma, realmente essa chave pública pertence à Amazon. A gente está realmente entrando no site da Amazon, não é um golpista se passando pela Amazon, tá? Porque essas chaves elas são sempre ligadas a pessoas. Por exemplo, eu, como professor de informática, eu tenho uma empresa, né? E para gerar notas e burocracia aí, fiscais e tal, eu preciso de chave. Eu tenho, então, um certificado digital, tá? Então,
esse meu certificado digital ele está ligado diretamente a mim, tá? Então ele possui um código lá e tal, é como se fosse o meu CPF ligado àquilo. É a mesma coisa, os sites, as páginas web e tal, eles têm certificados também para que quando você acessa um navegador realmente comprove que você realmente está nesse site dessa empresa, dessa instituição e não está num site golpista, certo? Com isso encerramos então aqui o videozinho de hoje de Natal, brincadeiras à parte, né, que eu falei sobre estudar e tal. É um momento, então, de confraternização, de você descansar, deixar a cabeça um pouquinho mais leve. Mas não esqueça de vez em quando dar uma revisadinha e tal, certo? Estou te oferecendo aqui, ó, a gente tem, então, eu tenho, né, o meu curso anual de informática para concursos públicos com teoria e 300 questões de informática, certo? É o conteúdo mais recorrente em prova, desde hardware e software, até segurança da informação, redes, tem Word, tem Excel, tem Windows, certo? E 300 questões, Banca Vunesp, Quadrix, IBFC e Fundatec, se não me falha a memória, são essas 4 bancas, 300 questões. Os conteúdos conteúdo mais recorrente de informática, mais 300 questões, 1 ano de acesso, tá? O link está aqui na descrição. Nesse mesmo link aqui na descrição aqui tem mais links para material gratuito. E o meu Instagram, @prof.josuel. Lá eu deixo mais dicas de informática, mais informações, certo? Me segue lá então no Instagram e no Threads também, não sei se ainda existe, se o pessoal ainda utiliza, ok? Bons estudos, até a próxima, bom final de ano e boas festas!